E se a frequência do dono não está de acordo, Ana, o que acontece? O que acontece? É a mesma coisa que eu gosto de trazer analogias, né? Um maestro que está guiando ali uma orquestra, ele não precisa estar tocando todos os instrumentos, né? Mas ele precisa estar alinhado, porque se ele errar ali, ele desalinha tudo. E a mesma coisa acontece com o dono de uma empresa. Se ele não está estrategicamente alinhado, eu vou falar sobre o alinhamento interno, né, especificamente, mas se ele não estiver internamente alinhado, como é que ele vai guiar essa orquestra que é uma empresa? Né? Então, falando sobre corpo, mente, emoções e espiritualidade, quando tudo isso está alinhado, aí o dono ele leva autoconsciência, autorresponsabilidade, que é ele que vai elevar também a frequência de todos os funcionários, de todo mundo que trabalha lá, porque ele realmente vai conduzir isso, né? E quem conduz com essa autoconsciência, conduz de uma forma muito mais fluida, né? Até porque você falou uma palavra que para nós faz toda a diferença daquele empresário que realmente tem uma empresa de sucesso, uma empresa que dá lucro, mas também dá liberdade para ele, daquele que carrega tudo nas costas. Sim. Que é um negocinho chamado autorresponsabilidade. Que normalmente aquele empresário que tá ali sofrendo, as coisas são difíceis, cuidar da equipe, vender, contratar, é uma dificuldade, depende dele para tudo. Sim. Ele costuma culpar todo mundo, equipe, governo, mercado, não tem gente para contratar, não tem mais gente comprometida, menos ele, né? É. Já quando a gente traz pra gente a responsabilidade, tem um lado muito bom, né? Se eu sou responsável, eu posso melhorar. Sim. Se eu não sou responsável, é o outro, o que eu posso fazer pelo outro? Exatamente. E aí entra também até a questão do controle, né? Porque quem age dessa forma, querendo fazer tudo, é porque ele quer controlar tudo. O quanto que ele tem de confiança. E a confiança também é quando a gente faz a pausa para olhar para dentro. Confiar mais nas estratégias, confiar mais naquilo que é o propósito dele de realizar, como o que ele veio servir. Para fazer o que através da empresa dele, né? Então, é muito importante essa autoconsciência, autorresponsabilidade e a confiança, porque quando eu confio no processo, eu desapego, né? O Campa fala, vocês falam muito, né, sobre a importância de o dono não precisar estar lá. Ele pode estar lá, agora quando ele confia na equipe toda, ele flui muito melhor no negócio todo. E ele não fica lá preso, né? Verdade. Mas para a gente traduzir assim, para as pessoas que talvez estejam ouvindo esse conceito de frequência pela primeira vez, você poderia explicar para a gente, assim, numa linguagem bem simples, o que exatamente é frequência? Sim. E por que as pessoas, principalmente os empresários, deveriam olhar para isso com mais atenção? Sim. Tudo é energia, né? Essa mesa é energia compactada, a luz é energia, uma empresa precisa de uma energia para funcionar. O dono, ele tem a energia de como ele conduz um negócio. Então, assim, quando a gente fala sobre frequência, é falar sobre em qual patamar de uma frequência. Por exemplo, quando a gente vai sintonizar um rádio, né? A gente estava conversando lá fora, você falou assim, o que você lembra quando fala de frequência? Eu lembro de rádio. De rádio, é. Pois então rádio é exatamente a mesma coisa. Eu posso sintonizar em uma frequência. Frequências são ondas que a gente não vê. Aqui tem muitas frequências passando por aqui. O Wi-Fi mesmo é uma frequência que a gente não vê, mas é uma onda de energia. Não vê, mas elas existem. Exatamente, não vê, mas elas existem. Então, a frequência é a mesma coisa. A gente precisa ter consciência dela. Por quê? Porque a gente não vê. Eu não consigo fazer um raio-x, uma ressonância, assim, de identificar onde é que está essa frequência da ansiedade no meu corpo. Eu só vou identificar essa frequência quando eu parar e observar que eu estou ansioso no meu corpo, né? Então, voltando lá para a sua pergunta, que é como que eu vou identificar a frequência, né, para o dia a dia e melhorar essa frequência para também levar isso para minha equipe, observa, fecha os olhos, olha para dentro. Enquanto a gente estiver olhando para fora, buscando fora, a gente não consegue acessar ou direcionar de uma forma intencional, vamos dizer assim, né? Quando a gente coloca a intenção, a gente coloca uma frequência.
É uma intenção de ajudar, uma intenção de crescer, uma intenção de bater uma meta? Qual frequência eu quero me sintonizar? Eu vou lá pro rádio, tá? Eu quero uma frequência da meta. Como que eu preciso estar para atingir uma meta? Eu preciso estar com força, com energia, mandar minha equipe para cima. Como que eu vou fazer isso? A partir da minha autorresponsabilidade. Opa, como é que eu vou estar para guiar todo mundo e levar todo mundo junto comigo? Então, a minha energia vai dizer muito sobre como vai decorrer a energia no meu dia numa empresa, por A exemplo. gente influencia, o líder influencia na equipe com a sua própria energia. Se a energia dele está baixa, a energia da equipe vai estar baixa. Exatamente. Aí por exemplo, eu vou sintonizar onde? Vou sintonizar, que eu estava falando da rádio e acabei não concluindo, né? Então, por exemplo, eu sintonizo numa frequência. Como que eu vou sintonizar nessa frequência? A partir do momento que eu percebi como isso está no meu corpo, né? Se eu percebo que acordei de manhã, me espreguicei, fiz uma corrida, tive uma boa alimentação, a gente não se sente bem? Sim. Só de se sentir bem significa que minha frequência está elevada, é um termômetro, né? Ou seja, sintonizei na rádio de uma alta frequência. Sim. Se eu acordo reclamando ou dormi mal, ai, não vou aguentar o dia, já começo com as palavras, né? Palavra também é frequência, então já começo lá reclamando, ai, que saco, hoje eu tô atrasado, ai. Você já começou o dia sintonizando numa rádio ali, AM, cheia de interferências, cheia de ruídos, né? Entendi. Então já dificulta o seu dia. Até porque os pensamentos que a gente tem, eles vão impactar diretamente na forma como a gente se sente, né? Sim. E se a gente se sentir para baixo, negativo, as coisas, a gente começa a pensar, as coisas estão dando errada, nada para mim funciona, parece que nada acontece, para os outros é fácil, para mim é difícil. Sim. Eu vou me sentir para baixo. E aí qual que é a consequência, né? As minhas atitudes vão refletir essa forma como eu tô sentindo. Exatamente. E de repente o resultado, ele não vem aquilo que eu quero. É. Eu falo muito sobre as 4 inteligências, né? Que é o nosso corpo, a mente, as emoções e a espiritualidade. Então, tem uma tabela de Hawkins que ele fala sobre a frequência das emoções. Então, por exemplo, quando eu vibro numa frequência de raiva, de medo, de forma medida, vamos dizer assim, em hertz, né? É uma frequência baixa. Quando eu estou no medo, normalmente o que está acontecendo comigo? Eu estagno, eu travo no medo. O que eu preciso fazer para ascender, para subir nessa frequência? Eu utilizo técnicas, principalmente respiração, eu acho que é a principal delas, né? A respiração, ela ajuda a gente a elevar a nossa frequência. Então, trabalho a minha respiração, minha autoconsciência, sempre observação, sempre trazer para o auto-observador. Qualquer situação que você está, se coloca para fora daquilo. Então, assim, a gente está aqui. Começa a imaginar um campa aqui observando a situação. Começa a imaginar uma crise ali observando a situação. Ou seja, observar de fora. Quando a gente começa a observar de fora, a gente identifica melhor como que a gente está agindo. Né? Então, nessa frequência, nessa tabela de Hawkins, quando eu identifico as minhas emoções, vi ali que eu estou na raiva, ou na angústia, ou no medo, eu sei que eu estou numa frequência baixa. Percebi. Deixa eu sair daqui. Nunca vai ter, eu vou viver eternamente alegre, né? A gente vai viver nesses altos e baixos. Mas quando eu chegar no baixo, eu preciso perceber que eu cheguei no baixo. Falar assim, agora como é que eu vou subir? É uma ferramenta, né? Quando eu lá, pode chegar, mas eu não posso... E vai chegar, Dá pra dominar, né? Exatamente, você vai chegar lá. Aí você vai perceber isso com a ferramenta da autoobservação, da respiração, enfim, diversas ferramentas que a gente tem aí dentro da naturopatia ou dentro das frequências mesmo, falando de tipos de meditação e tudo mais. Eu escolho uma ferramenta para sair dessa frequência baixa e acessar um outro nível. Por exemplo, a frequência da gratidão, ela é uma frequência super alta. E a gente mesmo, quando a gente está num momento que a gente está muito grato por algo, como que está o seu corpo físico? Ele está muito mais expandido. Ele quer sair, ele quer falar, ele quer contribuir. Agora, quando a gente está assim, a gente está depressivo, fica aquela sensação de eu não quero falar com ninguém, não quero, né? Então você percebe essa frequência mesmo sem ver ela.
E tem uma parada que eu acho muito interessante, que provavelmente você vai ter uma explicação mais técnica sobre isso. Mas quando a gente trazer para o nível empresarial, que é o mundo que a gente está aqui Sim. hoje, que a gente fala hoje, né? Às vezes o empresário tá ali pensando assim, meu Deus, mas tá tudo dando errado, é muitos incêndios, eu não consigo contratar, não consigo vender. Qual que é a lógica disso tudo? É que ele começa, talvez, até deixar de enxergar oportunidades dele melhorar esse cenário. Porque o foco dele tá nas coisas ruins, tá nas dificuldades que acontecem. Agora, quando você mira, né, troca o teu radar, troca a frequência, Exatamente. pô, peraí, deixa eu mirar nos meus objetivos, deixa eu mirar em como eu vou superar isso, em como eu vou alcançar tal coisa, você abre tua mente, você começa a enxergar aquelas coisas que antes meio que despejam no teu colo, mas você simplesmente não vê. Sim. Então, acho que tem muito a ver com aquela história, não, eu tô atraindo, né? Mas é que o meu foco tá em determinada coisa. Exato. Se você pôs o foco ali, putz, o problema, tô com um problema de contratação. E aí, exatamente o que você falou, o foco está no problema da contratação. Aí a pessoa vai ficar, esse problema, e vai repetindo. Aquilo vai fazendo o quê? Frequencialmente vai descendo porque eu tô focando num problema. E Se eu paro, mais errado. cada vez vai dando mais errado. Aí contrata uma pessoa e fala, putz, eu não encontro ninguém, todo mundo que aparece aqui não tá certo, né? Não tá em coerência com a empresa. Por quê? Porque quem tá contratando ainda não teve essa percepção de que enquanto ele ficar com o foco no que tá dando errado, vai continuar dando errado. E assim, sempre vão acontecer coisas que vão dar errado. A ideia principal da autoconsciência e autorresponsabilidade é perceber que você está no errado e mudar. Porque se você não tiver essa consciência, se você não mudar, você fica lá, aí você não sai dali. E é você que vai fazer essa escolha. Porque a gente tem as duas escolhas. Você pode continuar reclamando, ficando lá e nada dá certo, atraindo tudo errado. Ou você fala assim, bom, tô vendo que não tá dando nada certo, deixa eu mudar. Tem alguma outra forma? Abrir a mente para uma outra possibilidade. E faz um serviço para nós. Agora eu vou te contratar para fazer um serviço. Encaminha para outros empresários, encaminha para outras empresárias que estão no teu círculo de relações e faz isso de presente para essa pessoa. Vai lá e faz isso agora. Curte a gente, segue a gente e vamos continuar junto, porque sempre a gente vai trazer o melhor para você. O nosso forte abraço e o desejo que você viva positivamente.